Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e você está no seu DNA, um programa no qual eu ensino você os caminhos que te levam ao domínio nas análises e interpretações dos dados em genética de populações, filogeografia, genômica populacional. Gente, hoje nós vamos conversar aqui sobre o que eu faria se eu estivesse no meio do caminho do meu projeto em qualquer uma dessas áreas que eu ensino você aqui a ter o domínio, né? Então, o que eu faria se eu tivesse, por exemplo, no meio do meu projeto desenvolvendo um estudo em genética de populações, filogeografia, genômica populacional, não importa qual é a área que você esteja, tá bom? Essas são estratégias que eu acho que são bastante importantes para você. Então, eu, Natácia, já quero pedir para você compartilhar com aquele amigo que começou agora o projeto, ou aquele amigo, amiga que você sabe que está no meio do caminho e que geralmente o meio do caminho é meio turvo, sabe? Parece muito aquele filho do meio, aquele filho do meio que não é nem o mais velho, nem o caçula, que todo filho do meio reclama, né? Minha irmã do meio sempre reclama, eu sou do meio, não tenho sentido nenhum nessa família. É mais ou menos o meio do caminho nas pesquisas, mas a verdade é que ele é muito importante. Ele é definidor, ele é, digamos assim, uma âncora em todo o seu processo para que você tenha o sucesso no seu domínio nas análises e nas interpretações. Para que a gente quer isso? Para que você consiga ter o seu trabalho pronto de uma forma tranquila. Você quer publicizar os seus dados, você quer chegar na sua defesa com tranquilidade, você quer ter uma defesa memorável do ponto de vista de positividade, você não quer ter uma memória ruim daquele momento tão especial para você. Você quer publicar os seus dados, você quer orientar os seus alunos, não sei qual é o seu objetivo. O fato é que o meio da jornada, ele definitivamente é decisivo para isso, tá? Para você ter, vamos dizer assim, mais tranquilidade para fazer as coisas. Então, gente, eu vou conversar com vocês sobre 7 aspectos que eu acredito serem importantes. A primeira coisa que eu faria se eu estivesse no meio da jornada do meu projeto em genética de populações, genômica, filogeografia. Gente, eu faria um inventário, um levantamento de tudo o que eu tenho e eu colocaria isso no papel. Sério. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas vocês sabem o que é que vocês têm aí pronto, o que é que vocês não têm pronto, quanto tempo leva para fazer cada coisa, entendeu? Porque esse é o momento, assim, em que tudo pode caminhar para uma coisa bacana. É a hora que você tem condições de reconfigurar a sua rota, tá? Dentro da sua pesquisa. Então, a gente só vai conseguir traçar boas estratégias se a gente souber em qual ponto que nós estamos. Então, de repente, você já tem os seus dados processados. Então, a estratégia é a outra. De repente você não tem esses dados processados, tá? De repente você simplesmente nem começou nada, absolutamente nada. Então, neste caso, é outra coisa que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é levantar exatamente o que você tem em mãos. E o que você tem em mãos é inclusive as projeções. Então, tá, eu não tenho agora aqui os meus dados genéticos em mãos, porém eu sei que no final do ano eu terei isso daí. Então, beleza, eu tenho uma estimativa das coisas. Isso é importante demais. E aí, é, dentro dessa questão das amostras, porque afinal de contas a gente precisa dessas amostras nas nossas mãos, porque senão como é que a gente vai analisar, como é que a gente vai interpretar, como é que a gente vai escrever, como é que a gente vai defender? Não vai, né, meu povo? Então, primeira coisa, coloca aí, todas as suas amostras, elas foram obtidas, foram coletadas? Quando eu falo foram coletadas, é porque é diferente de você processar o dado genético. Uma coisa é eu ter a amostra na minha mão. Então, se você trabalha com populações humanas, é de um jeito, você tem que entrar com um pedido no comitê de ética. Se você trabalha com amostras de plantas, de insetos, de animais, você precisa ir a campo coletar essas populações. Porque nós que trabalhamos com esse tipo de abordagem, gente, populacional, não tem jeito, a gente precisa do organismo de estudo. E essa parte de coleta é canseira, eu não vou mentir não. Por que é canseira? Porque a gente precisa conseguir a amostragem. E, gente, conseguir a amostragem, meu Deus, é um
nossa, é um suplício quando a gente não tem recurso financeiro, quando as coisas são escassas. E eu tô começando com isso aqui primeiro porque nós tivemos um processo de pandemia. Estamos na pandemia ainda. Mas muitos projetos ficaram atrasados por conta disso. E talvez você seja um desses projetos que está no meio do caminho agora, mas na verdade é como se fosse o começo do caminho, entendeu? Isso que é problemático. Às vezes você tá no meio, mas é como se a sua jornada estivesse começando agora. Então, o seu meio do caminho corresponde ao início do caminho, mas você tem que estar no meio do caminho. Olha que loucura. Por isso que eu tô conversando com vocês sobre isso, porque eu acho que está afetando muitas pessoas. Eu tenho uma aluna de outro, assim, eu tenho vários cursos, mas esse é de um outro canal, lá do Sua Pesquisa Científica, e eu tenho uma aluna lá que ela tinha que defender agora, tá? E aí, o que que a universidade fez, gente? Pegou e falou o seguinte, tá no mestrado, tá? Olha, você não conseguiu obter os dados genéticos porque o laboratório estava fechado por uma série de coisas, beleza, beleza. Então, minha jovem, nós vamos deixar que você prorrogue por mais 2 anos o seu mestrado. Gente, imagina só. Vocês têm noção disso? A pessoa ia ficar 2 anos fazendo o mestrado. E aí ela ia começar agora com a prorrogação de mais 2 anos, para no final das contas ficar 4 anos fazendo um mestrado que corresponderia a um doutorado, inclusive com um orientador não tão legal. Então, a gente precisa reconfigurar a rota e realmente verificar o que que vale a pena, sabe? O que que faz sentido para nossa formação. Então, contabiliza aí, tipo, bom, eu tenho as minhas coletas, ok. Não tenho minhas coletas, o que que eu vou fazer agora no meio do meu caminho? Cara, manda e-mail para herbário se você trabalha com planta, para museu se você trabalha com bicho, para pesquisador que trabalha com a espécie que você trabalha. Provavelmente você vai receber um monte de não. Eu não vou falar para você que você vai receber sim, porque eu já fiz isso. Mandei e-mail para herbários de todo o país que tinha a espécie que eu trabalhava. De verdade, gente, eu mandei para todos os herbários que estavam cadastrados nos sites que a gente tem no INCT e tal, e mandei para todos eles porque eu queria amostras, entendeu? Vários nem me responderam, vários foram super legais, vários me enviaram amostras e vários foram bem filha da mãezinha. Então, assim, tenham em mente que isso vai acontecer, mas é uma forma de você acelerar o processo, de você conseguir mais amostragens, sem necessariamente você ficar dependendo de quando você vai ter um recurso financeiro, e sobre isso eu vou falar daqui a pouco também, sobre os dados genéticos, tá bom? Mas faça isso, que isso vai dar muito bom, tá? E depois também a outra coisa que você tem que pensar é, tá, eu tenho as coletas, mas esses dados já foram genotipados ou sequenciados? Eu tenho isso em mãos? Porque, gente, se você tiver os seus dados genotipados, sequenciados em mãos, agora no meio do caminho, meu amigo, minha amiga, você tá muito feliz da vida. É muito difícil, tipo assim, é muito difícil acontecer, sabe? Mas se você tiver com isso agora, mete o bet. Tipo, você tem tudo para você fazer um trabalho com tranquilidade, para você fazer um trabalho independente, para você conseguir ter o seu domínio, conseguir ter o seu trabalho pronto de uma forma suave, tá bom? Mas, caso você não tenha nem as amostras, então, coletadas, tampouco as amostras sequenciadas e genotipadas, o que que você precisa fazer quando você está no desenvolvimento de uma pesquisa? Verifique quanto tempo leva para você ter isso. Gente, e por que que eu tô falando isso? Porque o que mais tem é gente falando assim: fica tranquilo, vai dar tempo. Mas não é essa pessoa que vai defender. Não é essa pessoa que precisa cumprir prazos. Não, mas ela tem que cumprir, porque senão ela pode ser de alguma forma penalizada. Acredite, o peso maior está nas suas costas. Então, realmente fique no pé para você identificar se tem um tempo plausível, porque se você está no meio do caminho, por exemplo, se você está no meio do caminho do mestrado, é diferente do meio do caminho do doutorado. Então, se no meio do caminho do mestrado você não tiver com as suas coletas agora, dá um jeito. Fogo no rabo e vai atrás dessa pessoa e fala: não, vamos lá, eu preciso desse negócio, porque vai dar muito ruim se você não conseguir isso rápido. Vai ser muito pesado. E não precisa ser, gente. Aqui eu trago sempre uma conversa assim para ser alguma coisa leve, você entendeu? É possível ser leve, é plenamente possível ser leve, especialmente quando você
tem essa independência, quando você tem essa autonomia para você analisar e interpretar. Por isso que eu bato tanto em pega logo esses dados, sabe? Tem esses dados na sua mão muito rápido. E verifique se é viável para o tempo que você tem, tá? E para o recurso financeiro disponível, o quando. Então, esse quando é quando relacionado a um dinheiro que vai cair, esse quando é um relacionado a coleta, esse quando é relacionado a alguém processar para você, quando é isso? Então, você tem que verificar se isso daí é viável para o tempo que você tem. Muito bem, pensando nisso aí dos dados genéticos, o segundo passo que eu faria, se eu estivesse no meio do meu projeto, seria fazer um levantamento dos artigos publicados com o meu modelo de estudo. Aí você vai falar, não, Natália, como assim? É lógico que eu tenho que pegar esses artigos, tá louco? Eu já tenho que ter pegado isso há muito tempo. Sim, mas calma que eu vou te falar em que sentido que eu tô querendo explorar isso daí. Dá uma olhada nos bancos de dados vinculados a essas publicações, porque você pode utilizar dados genéticos que já foram publicados dentro do seu trabalho. Gente, isso aumenta muito, você não tem noção, muito o número de indivíduos que você tem, o número de populações amostradas que você tem. Então, geralmente nos trabalhos a gente tem um número de depósito desses genótipos, desses SNPs, dessas sequências. Olha esse número e verifica se você pode utilizar esses dados no seu trabalho. A única coisa que você tem que tomar muito cuidado é citar de onde você pegou. Pega isso, cita e faz uma abordagem diferente. Se você tiver novas populações e aí você adiciona essas novas populações a esses dados já publicados, aí você vai ter uma nova abordagem, porque você adicionou mais indivíduos, né? Mesmo que seja a mesma pergunta, você vai avaliar outras coisas. Mas se você não tiver coleta, porque é possível você fazer seu trabalho em genética com dados que já foram publicados, sem necessariamente você acrescentar outras coisas. Mas aí você tem que fazer uma investigação diferente da investigação proposta pelos pesquisadores. Então, para a galera que está aí com a corda no pescoço, que está no meio do projeto científico, mas na verdade não, né? Na verdade está no começo, em virtude de toda essa loucura que nós estamos vivendo, pense também nessa alternativa, tá? Eu posso pegar dados genéticos que já estão disponíveis, que já foram publicados, e aí eu posso fazer novas análises com esses dados, com novas perguntas. Quais são esses bancos de dados? Olha, temos vários bancos de dados disponíveis, mas eu vou citar dois aqui para vocês, que é o Dryad e o GenBank. O Dryad você vai encontrar os microsatélites, os SNPs, GenBank você vai encontrar sequências e os SNPs também. Mas uma dica marota que eu sempre falo para os meninos do DNA Pop é o seguinte, galera, pega material suplementar de artigo. Tem uns artigos mais antigos, e agora eu vou falar com aquele pessoal que trabalha com genética de populações, com os microsatélites. Então, o pessoal não depositava os genótipos em bancos de dados, não era comum. Se você olhar artigos talvez de 2015 para trás, você não vai encontrar esses dados ou para alguma espécie depositado no Dryad. Significa que não tenha depósitos lá? Não, não é isso. É porque não era comum os pesquisadores fazerem com dados de microsatélites. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses trabalhos mais antigos, ou não tão antigos assim, né, dependendo do referencial, e aí você vai lá no material suplementar. No material suplementar, o que que você tem? Você tem uma tabela de genótipos para chamar de sua, caso você cite, né, o trabalho e pense em uma outra abordagem. Aí é que entra o domínio nas análises, porque quando você tem o domínio nas análises, você pensa, cara, o que que eu posso fazer aqui que não foi explorado? Então, não é só você saber apertar botão, mexer em programa, não. Você precisa responder uma pergunta biológica. E quando você tem esse cuidado, quando você tem essa noção de como você pode explorar seus dados, gente, é o melhor dos mundos. Então, você pode pensar, por exemplo, em utilizar, sei lá, vamos pensar aqui nos micros, então. Vou determinar os grupos genéticos. Nossa, Natácia, mas o artigo já detectou os grupos genéticos, mas agora eu vou te dar uma dica marota, vou te dar uma dica esperta. O que que você pode fazer? Você pode também determinar grupos genéticos para estudar as populações que já foram estudadas, porém utilizando uma outra abordagem para detectar esses grupos genéticos, caso você tenha olhado no artigo e ele tem um K igual a 2 e tenha feito a determinação desses grupos genéticos pelo método de Evano.
Eu sei que pode estar muito complexo, mas isso vai te ajudar, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu oriento sempre o pessoal do método DNA também a fazer. Pega esse tipo de análise que já foi feita, faça outra, porém utilizando uma outra abordagem de estimativa de grupos genéticos. A gente tem uma que chama PUC-Mail. Então, quando você tem um K igual a 2, estimado por Evano, os artigos de simulação nos mostram que geralmente, gente, pode ter mais populações genéticas escondidas ali dentro. Então, pode ser que haja uma subestruturação dentro desse K igual a 2. Isso para um K igual a 2, beleza? Então, quando você faz uma abordagem com Evano, geralmente você encontra para um K igual a 2 mais grupos genéticos. Então, olha só, você pode ter uma outra abordagem, discutir os seus resultados de um outro jeito, sem necessariamente ter gerado novos dados genéticos, tá? O Danilo tá falando, fugir da receita de bolo? Quero. É isso mesmo. A gente tem que pensar fora da caixinha, tá? A gente tem que pensar fora da caixinha o tempo todo, porque a gente tem oportunidade sempre, toda hora tem oportunidade. Vocês sempre vão ter oportunidade, é só vocês terem os olhos de ver, tá? Tenham olhos de ver, porque a gente pode pensar fora da caixa. Isso aqui serve também caso você queira aumentar sua produtividade científica. Então, é uma alternativa que nós temos para não necessariamente depender de alguma coisa, porque é muito ruim. Gente, eu detesto ficar na dependência. Uma coisa é você esperar, outra coisa é a gente saber que tem um tempo, né? Eu tenho um tempo de processar, eu tenho um tempo de submeter, eu tenho um tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Mas agora, você ficar sem norte, sem sabe, sem assim um plano, é muito ruim. Porque, sabe, esses dias eu estava escutando uma palestra, eu achei interessante o que o palestrante disse. Ele citou um trecho do livro da Alice que eu gosto muito, muito, muito. E eu sempre colocava, tem até uma postagem no Entenda Genética, também inspirada em Alice, porque eu acho bem interessante as coisas que tem lá. Mas é um trecho, né, que a Alice, ela pergunta pro gato qual é o caminho, né, que ela tem que seguir. Ele pergunta, tá, mas qual caminho você quer seguir? Ela, eu não sei, qualquer caminho. Então, ele falou, bom, se é qualquer caminho, então qualquer caminho serve, entendeu? Se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. E isso é muito ruim, porque não é para ser qualquer caminho serve, sabe? Enfim. Ponto 3 que eu faria se eu estivesse no meio da minha pesquisa em genética. Gente, eu já iria decidir quais análises eu tenho que fazer. Então, eu sei qual é o meu projeto, tecnicamente, a gente vai conversar sobre isso também. Eu sei qual é o meu projeto, então pega um papel e coloca todas as análises que você pretende fazer. Ah, Natácia, mas pode ser que eu vou fazer uma análise depois. Tá bom, não tem problema. Você acrescenta depois, mas é o core. Ah, Nath, mas pode ser que eu não vou usar essa análise. Não tem problema, é no planejamento que você tem a liberdade. Faz parte do planejamento a gente mudar as coisas. Então, elenca aí. Ah, eu vou fazer 10 análises. São feitas em 10 programas diferentes. Faz de conta, tá? Então, eu não tô com meus dados todos em mãos agora, ainda tô obtendo. O que você vai começar a fazer? Você vai começar a aprender a mexer nos programas que você não sabe trabalhar. Essa é uma estratégia diferente de quem tá atrasado, viu? Então, se você tá atrasado com o seu projeto, essa dica não é para você. Aí a gente tem outras estratégias, mas para quem tá no meio do caminho, se você tem ali a sua lista de análises que você sabe que você vai fazer, e você identificou que tem vários programas ali que você não sabe, que você não domina, começa por eles, começa a buscar como rodar esses programas, como interpretar esses programas. Nessa linha, outra coisa que eu faria seria buscar o máximo possível de modelos de arquivo de entrada para os programas. Então, quando a gente faz as nossas análises, a gente tem que entrar com os inputs ou os arquivos de entrada no programa. Geralmente, cada programa tem um tipo de arquivo de entrada que ele reconhece. E é um saco isso. Então, o que eu faria? Eu tentaria pegar os modelinhos de arquivo de entrada para cada um dos programas que eu pretendo analisar. Mesmo que eu não vá analisar isso agora, você vai ganhar um tempo muito grande quando você for começar a analisar. Geralmente lá no curso eu consigo colocar para os meninos anexado, né? Geralmente não, no curso eu coloco anexado para eles embaixo de cada aula, tem lá os arquivos de input
de cada programa. Mas aqui no YouTube eu gravo a tela para vocês. Então, se vocês olharem aí, por exemplo, Structure, aí tem lá como é que eu monto o arquivo de entrada direitinho. Arlequim também tem lá, com sequências, com microsatélites, com snips, tudo isso tem aqui no canal. Dá para você olhar pela tela e enxergar direitinho como é essa conformação, tá? E aí, gente, detectado essas análises que eu vou fazer, se eu identificar que eu vou fazer análises como Lamarck, BEAST, DYABC, são programas que nós utilizamos dentro da genômica de populações, da genética de populações, da filogeografia, que demandam um tempo do caramba. Vocês não têm noção, demora muito. Por que que demora muito? Porque, gente, que alegria seria se eu abrisse o Lamarck da vida. O Lamarck, ele é um programa que ele é utilizado só para contextualizar, para estudar história demográfica, fluxo gênico entre as populações. Então, que alegria seria se eu abrisse o Lamarck aqui e falasse, bom, vou rodar aqui meu programa e hoje estará pronto. Não, não vai estar pronto. Às vezes demora um mês para estar pronto e você vai abrir e não vai ter dado bom, tá? Então, além disso, são análises que você muito provavelmente não vai acertar de primeira. Ah, é porque eu vou fazer errado? Não, é porque é uma abordagem MCMC. Então, a gente vai usar lá a cadeia de Markov. Então, não vai rolar. Não é porque você tem incompetência, não, é porque a gente tem que fazer uma coisa que chama modelagem das análises. A mesma coisa com Structure. Quando você acerta de primeira, nossa, que sorte a sua, realmente, porque é difícil, porque a gente tem que aumentar as réplicas, olhar se essas análises estão com convergência, se essas análises elas têm confiabilidade, então tudo isso demanda tempo. A gente tem que repetir, melhorar um parâmetro, calibrar uma coisinha ali, uma coisa acolá. Então, eu não deixaria essas análises para a última hora, tá? Para não ter problema. Por quê? Você já pode fazer a análise pronta, entre aspas, para você submeter o seu artigo científico. Porque, galera, uma coisa também que é muito ruim é quando a gente repete coisa. Então, se você já faz tudo certinho, você não precisa repetir aquilo. Então, quantas vezes eu vejo o pessoal com os seus trabalhos, assim, com problema no trabalho mesmo, sabe? Que faltou um ajustezinho de parafuso, aí tem que fazer o quê? Tem que repetir tudo de novo. Mas se é a mesma coisa, sabe? Para que você vai repetir tudo de novo? Já faz certo logo de uma vez. Então, eu elencaria se eu fosse colocar esses programas, eu já deixaria bem claro assim na minha testa, não deixar para a última hora Lamarck, BEAST, DYABC. Passo 5, dica 5 que eu dou para você. Busque fazer cursos, disciplinas, hands-on, mão na massa. Gente, isso aqui é o melhor dos mundos para acelerar as suas coisas, para acelerar o seu domínio. Você pode começar sozinho, não tem problema. Eu até acho bem legal que a gente comece, vá mexendo, não tenha medo de programa. Até hoje eu recebi um e-mail de uma aluna minha, tadinha, bichinha, colocou lá, nossa, agora eu comecei a abrir, né? E aí eu já não tô com tanto medo de abrir os programas. Gente, o programa não vai morder você, pode abrir, tá? Fuça lá, mexe, é super legal. Só que quando a gente tem uma orientação, às vezes você vai fazer uma coisa errada que você nem sabe que está errada. Então, se você tem essa orientação, você vai mais direcionado. Você ganha tempo. E você ganha tempo para o que importa, que é a interpretação. Por isso que aqui eu falo domínio nas análises e nas interpretações. Porque não adianta nada a gente rodar os botões, não adianta nada a gente ter um monte de números ali, se a gente não sabe como interpretar. E mais do que isso, se a gente não sabe fazer as conexões com ecologia, com biogeografia, com evolução, com geologia, com geografia, gente. É importante que você tenha esses elementos, que você tenha tempo para você estudar e responder realmente o insight biológico. O dado em si, essa parte de rodar, ela é muito operacional. Quanto mais tempo você ganhar nisso, mais tempo você tem para escrever, mais tempo você tem para fazer a sua apresentação de forma suave, para submeter o seu artigo, para orientar os seus alunos. Então, eu escolheria esses cursos. Eu fiz esse tipo de curso, me ajudou bastante. Faz muito tempo, né, gente? Em 2013, eu consegui ir para fora fazer um curso desse jeito, assim, mão na massa,
que foi até o que me inspirou a criar aqui o Entenda Genética. Eu fui professora da pós e eu fazia esse tipo de curso também com os meninos, então a gente sentava, mostrava como que rodava, tinha as apostilas, tinha os arquivos. Eu não sei, eu acho que a UFG, a Rosane, que eu dava essa disciplina com a Rosane, eu acredito que ela ainda deva ter esse tipo de disciplina, assim, hands-on, que é bem característica dela também. Mas tem outros locais que tem, vocês podem procurar. Aqui dentro do canal a gente também tem cursos que a gente abre de tempos em tempos. Todas essas alternativas, elas te ajudam a acelerar mais, sabe? Olha, teve uma vez que eu fiz um modelo de input para um programa que é o Arlequim. O Arlequim ele faz um monte de coisa, viu, gente? É um programa chave para quem trabalha com genética. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um modelinho de arquivo de entrada do Arlequim, eu fiz um monte de análises com marcador nuclear. Só que eu não li o help, eu peguei o modelo pronto, eu fui da minha cabeça, entendeu? Inclusive, leia um help. Você que está no meio do caminho, você tem tempo para ler manual de programa, que é o melhor de tudo que tem nos programas, é o manual, porque lá explica bem bonitinho, inclusive a teoria. E aí, gente, o que acontece? Vamos ver se eu mostro para vocês. O input do... Deixa eu ver se eu pego aqui a escritinha, pá. O input do Arlequim é o seguinte, você coloca aqui a sequência, tá? E aí, o que eu pensei? Bom, eu coloco a sequência, ótimo, tinha um modelinho lá. E aí, a gente coloca aqui o nome do indivíduo. Só que o meu caso, eu tinha sequências nucleares, então eu tenho duas fitas. E aí eu pensei, como que eu vou colocar duas fitas? Já sei, eu vou colocar, vamos pensar aqui, um A e um B, representando o mesmo indivíduo. Rodei minhas análises, fiz um monte de coisa, discuti em cima, até que um belo dia eu descobri que não era assim que arrumava. Que quando eu coloco assim um A e um B, o Lamarck vai entender que isso aqui é um indivíduo diferente desse aqui. Gente, não me pergunte por que eu fiz isso, tá? Mas eu fiz achando que estava certo. Então, o jeito certo de fazer é colocar o indivíduo, uma sequência aqui e uma sequência embaixo. E não colocar nenhum indivíduo aqui do lado, ele já vai entender que é... Não, deixa eu fazer de novo aqui, é o indivíduo 1, pra vocês não entenderem. Número 1, entenderam errado. Aí dá um tabzinho, coloca a sequência, aí dá um tabzinho aqui e coloca a sequência embaixo, não repete o nome do indivíduo. Gente, pensa a dor de cabeça que deu, porque eu tive que repetir todas as análises, arrumar todos os inputs, discutir tudo de novo. Então, a gente não precisa passar por isso. Se a gente se organizar e aprender a analisar, você vai mais rápido, tá? E não precisa ficar voltando e fazendo coisas que você já fez e que tem que repetir porque faltou um aperto de parafuso. Agora, talvez esse seja o aspecto mais importante que eu tenho para conversar com você que está no meio da jornada. Gente, defina não, tenha o tema da sua pesquisa definido. Simples desse jeito. Tenha o tema da sua tese, da sua dissertação, da sua monografia e especialização definido. Como assim, Natácia? Olha, o que eu mais recebo de e-mail de gente chorando pitanga, de amigo meu, que mudou de projeto 5, 6, 7 vezes. Se você mudou de projeto 5, 6, 7 vezes no primeiro ano, ok, faz parte do processo, coisas acontecem. Mas se você está na metade do processo e o seu projeto não está definido ou você sente que ele pode ser alterado a qualquer momento, você precisa, meu amigo, minha amiga, refletir, viu? Refletir muito e conversar. Não tô falando para você sair correndo, sabe? Igual um desesperado e trocar de supervisor, de supervisora, não. Mas você vai começar um processo de diálogo com essa pessoa, porque não tem condições. Gente, eu estou com um amigo que ele trocou de projeto 1000 vezes e tá, nesse momento, se desgastando muito. Por quê? Me envolveu com várias coisas, com vários projetos, mas no final das contas você precisa defender. E aí você não tem o seu projeto pronto. Você pode ter ajudado várias pessoas, feito análises para várias pessoas, mas no final das contas é você com você. Então, você precisa ter o seu projeto definido. E ter o seu projeto definido não é ideias, tá?
Você não vai ficar tendo ideias aqui nesse momento. Isso aí já passou. Você tem que ter essa decisão com essa pessoa. Porque senão, gente, é muito triste falar, mas fica complicado ter esse domínio. Fica complicado ter o seu trabalho pronto de uma forma mais tranquila. Olha, o pessoal que entra nos meus cursos sempre fala assim, nossa, eu queria ter começado antes. Não tô falando aqui, você tem que entrar, não é isso não. Eu tô querendo falar que quanto mais cedo você se instruir sobre como você analisar, vai ser melhor para você. E se você não definir o seu projeto, não vai dar certo. Vai ser desgastante, vai ser ruim para você. Você não precisa passar por isso, sabe? Eu fico muito revoltada, gente, desculpa, eu fiquei revoltos aqui, mas eu fico muito revoltada com essas pessoas que não têm responsabilidade de definir o projeto com a pessoa, entendeu? E que fica trocando e achando que a gente é o quê? Sabe? Uma hora tá um negócio, outra hora tá outra coisa. Eu entendo que intercorrências acontecem, mas a gente precisa olhar para o tempo que a gente tem. Porque é muito difícil uma pessoa ter 3 meses para terminar um trabalho e achar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que não vai estressar, que não vai varar a noite. Vai varar a noite. Vai varar a noite, não tem como. Gente, o negócio precisa rodar. Quanto tempo demora para rodar a análise? Não é assim. Você tem que montar um input. Às vezes a gente pensa assim, não, mas vai ser rápido, porque eu já sei montar isso. Tá bom, você já sabe montar. Mas quanto tempo leva para rodar? Se seu computador estragar, se acabar a energia. Aconteceu comigo. No meio do meu mestrado, eu estava terminando a minha dissertação. No meu não, estava terminando a dissertação. O meu computador, gente, simplesmente a bateria parou de funcionar. Então, assim, o computador estava funcionando, a bateria ela não conectava a energia e eu precisava arrumar uma bateria. Só que nós estamos falando de 2010, bebês. 2010, não, 2012. As coisas não eram tão simples assim. Você achar um conector na feira de bateria é uma coisa relativamente fácil hoje. Naquela época não era. Foi a Natácia atrás de bateria, pega ônibus aqui, aquela Goiânia que era, meu Deus do céu, um trânsito que hoje tá pior, e vai para um lado e vai para o outro, e arruma, e coloca, e perde documento, inclusive faça backups, utilize Dropbox, Drive, sei lá, Google Drive, dá um jeito, não usa só arquivo HD, tá? Isso aqui é legal? É legal. Dá para você guardar sua sequência, seus genótipos? Sim, mas não confie só nisso, tá? Guarde pelo menos o core, o seu documento e os dados brutos também na nuvem. Então, busque isso, tá? Busque ter essa definição clara do seu projeto. Não vai ser um negócio que vai ser num toque de mágica, plim, plim, decidimos. Não. E se você estiver verificando que talvez tá um pouco complicado isso, já pensa nessas alternativas que eu falei. Pensa em fazer um trabalho com dados que já foram publicados e explorar isso de alguma forma. Gente, a filogeografia evolui assim, ó, rapidão, 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 rapidão. Tem muito trabalho que não utiliza ferramentas bacanas. Então, hoje eu estava até conversando também com a aluna e uma pessoa criticou lá as abordagens dela e falou que não, tipo, não reconhecia aquelas abordagens, né? Mas é porque a pessoa que falou isso estava presa lá atrás, ainda nas abordagens iniciais da filogeografia. Então, com BIST, por exemplo, a gente pode utilizar para fazer datação, para fazer história demográfica, o Lamarck também. Se você dá uma olhada nos trabalhos mais antigos, eles não exploram isso. Eles exploram mais uma distribuição espacial. Então, se você tem a data que alguma coisa aconteceu, então, quando a gente fala de filogeografia, vamos pensar aqui a divergência de populações, e você encontra que essa divergência foi datada lá 2 milhões de anos atrás. Então, você vai a 2 milhões de anos atrás e vai identificar o que aconteceu. Você tem um evento há 20 mil anos atrás que aconteceu. Opa, 20 mil anos atrás estávamos no último máximo glacial. Aí você consegue buscar elementos para discutir. Você pode fazer um trabalho que combina coisas. Então, você pode, por exemplo, pensar numa filogeografia comparada. E aí você utiliza mais de uma espécie para fazer esse trabalho. Você já tem outra pergunta de investigação. Você pode pegar, por exemplo, no caso da genética de populações de genômica, pegar espécies da mesma família e pegar uma pergunta universal para elas. Por exemplo, espécies da mesma família que são polinizadas por insetos distintos. Será que a gente encontra sinal diferente na variação genética? Enfim, eu estou aqui
viajando, pensando em coisas que vocês podem fazer, só para exercitar o pensamento quando você não tem uma definição, mas você sabe que a água vai bater na bunda. Então pense aí no seu plano B, no seu plano C, para você fazer as suas pesquisas, tá? E aí, casando com isso, essa é a minha sétima dica. E assim, se tem um momento que você precisa avaliar, o processo é agora no meio do caminho. E essa é a nossa dica 7, é a nossa sétima estratégia. Faça uma avaliação sincera de todo o processo que você está. Seja uma orientação, seja uma parceria. Essa é aquela hora que, se você quiser trocar de supervisor, orientador, você pode. Porque se você não fez nada até agora, no sentido de definição, de obter dados, qual que vai ser a diferença? Entendeu? Ah, vou ter que começar tudo do zero. Zero o quê, gente? Já tá no zero. Se você não tem o dado, você tá no zero, entendeu? Desapega de projeto, pensa que você é um investigador, você tem que se formar como geneticista ou um investigador. Então, você vai atrás de responder perguntas. É a hora que não vai dar bel você encontrar uma outra pessoa ou você chegar para o seu orientador e falar: não quero continuar colaborando com fulaninho ou fulaninha. Não tá dando certo. Então, faça uma avaliação. É a hora de você falar: cara, tá show isso aqui, tá massa, eu tô gostando. O meu orientador, a minha orientadora tem uma coisinha ou outra ali, mas no geral tá muito legal, então tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, ou tá tudo uma bosta. Então, assim, é a hora que você tem que avaliar. E quando eu tô falando avaliar, não é avaliar negativamente, não. Avalie os pontos positivos, avalie os pontos negativos, porque, gente, problema vai ter em todos os lugares que eu passei tiveram problemas. Todos. Sabe por quê? Porque problema é humano, não é geográfico. Das relações. Você tem problema com o irmão, com a mãe, com o amigo. Por que você acha que você não vai ter problema no laboratório que você tá? Gente, normal. Só que tem problema que é problema do dia a dia, que é cotidiano. Beleza, a gente resolve ali, papum. Outra coisa é quando realmente vai interferir na sua formação. Então, algumas coisas a gente consegue conversar e resolver. Porque tem hora, gente, que a gente nem sabe que tipo assim, tá, a pessoa nem sabe que tá tendo um problema. Então, eu lembro, eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu tava no doutorado e eu tava desesperada para coletar, justamente porque eu tava no meio do doutorado. E aí eu fiquei calada, né? Ai, meu Deus, quando que a minha orientadora vai falar para eu coletar? É aquela ansiedade, aquela ansiedade. E eu tinha marcado com o meu, então, noivo na época, hoje meu marido, dele me ajudar a coletar, porque era uma viagem muito extensa por Minas Gerais. Só que ela não falava nada. E eu pensei: ela tá dando uma de Joãozinho sem braço ou eu que tenho que perguntar? Será que se eu perguntar eu vou ser invasiva? Porque eu era daquela pessoa, assim, muito sistemática com as coisas. Eu achava que eu não podia perguntar, que eu não podia incomodar, que se eu perguntasse era um incômodo, que eu tava sendo chata, que eu tinha que ficar esperando, entendeu? Esse é um erro muito comum, que a gente confunde respeito com passividade. Eu achava que eu estava sendo ativa no meu pensamento, nas minhas colocações, no meu planejamento, mas eu não estava. Eu estava sendo passiva porque eu achei que eu tinha que esperar, porque eu ia perturbar a orientadora, e ela estava vivendo feliz da vida sem nem saber o que estava se passando na minha cabeça, com noites de sono perdidas. Meu esposo foi então, pegou um banquinho, sentou na frente dela e disse: Maura, inclusive Maura, um beijo, você mora no meu coração. Ai, eu tive muita sorte. Maura, preciso voltar para Brasília e preciso coletar com a Natácia. Como que vai ser? Ela: que maravilha, então. Ótimo, vamos viabilizar isso aqui. Gente, não tô brincando com vocês. Foi desse jeito, igualzinho que nem. Desse jeito. Tem base? Tipo assim, dava para ter resolvido de uma forma muito tranquila e eu tava lá criando os meus monstros. Então a gente tem que tomar cuidado para verificar se nós não estamos criando os nossos monstros. Porque às vezes é a falta de comunicação, às vezes não, muitas vezes, para não dizer a maioria, é a falta de uma comunicação assertiva, entendeu? Só que se o outro não quiser escutar, aí fica complexo, né? Aí já é outro patamar. Mas se é uma falta de diálogo, que você senta, conversa, vai dar bom, entendeu? Às vezes a rua, ela tá precisando só ser recapeada, sabe? Igual aqui, ó. A gente tem uma pista que tem aqui, precisou de umas arrumaçõezinhas aqui, pá. Mas uma vez que ajeitou isso aqui, ó, ficou ótima. Tá ótima pra gente andar sobre ela e caminhar.
Porém, se você está num processo de orientação ou parceria, que a única coisa que você consegue enxergar é o chão, então você não consegue ver horizontes, né? Ou seja, você não tem perspectiva de quando essas análises serão feitas, se você vai ter apoio para fazer essas análises, que eu já vou te falar que geralmente não tem, mas quando o seu dado vai ser coletado, quando você vai começar a ir para a bancada, qual é o seu projeto? Se o negócio está tão turvo que a única coisa que você consegue ver é o chão que você está pisando, foge, corre, dá um jeito. Aí você tem que abrir mão e estabelecer uma nova rota, tá? Se o diálogo não resolveu, se as coisas não resolveram, eu sou muito favorável ao diálogo, tá, gente? Eu não sou favorável a pessoa chutar a porta e falar, foda-se, vou sair daqui. Não, eu sempre sou favorável ao diálogo. Mas se o diálogo não resolveu, se não há uma conversa, se não há uma comunicação, se tem uma coisa, uma cabeça dura ali, é um momento que você tem que dá para você fazer isso sem ter muito prejuízo. Porque geralmente quando a pessoa tá no final, gente, por exemplo, pensa, como que você vai trocar? Me fala. Como que você vai trocar de orientador e orientadora no final do seu doutorado ou do seu mestrado? Não deixa essa bola aumentar desse jeito. Não precisa, tá? Fica complicado. E tem pessoas que são complicadas. Por isso que eu falo, vai lá, aprende, saiba analisar, saiba interpretar, porque quando você sabe fazer isso, se você tem o dado genético, acabou, é com você. Ah, então você é contra a colaboração? Não, eu não sou contra a colaboração, eu adoro inclusive. Eu sou contra pessoas que são sanguessuga. Então, tem alguns momentos que em um determinado projeto, o que vai acontecer? A pessoa vai falar assim: "Não se preocupa, porque fulano vai te ajudar a analisar". Só me fala, quantas vezes você já não escutou alguém falar isso? Fulano vai te ajudar a fazer não sei o que lá. Mas às vezes o fulano tá com coisa aqui, ó, também para fazer. E às vezes nem é culpa do fulano que ele não consegue te ajudar, mas o negócio vira uma bola de neve, você entendeu? Então, quanto mais você colocar as coisas aqui na sua mão, melhor, entendeu? Então, não é questão de ser centralizador, é questão de ser autônomo. Quando você tem autonomia para fazer suas análises, você tem autonomia para você interpretar, você tem autonomia para escrever. E aí você vai ser um profissional que vai fazer sua defesa de uma forma clara, objetiva, respondendo à banca, sabe? Com tranquilidade, de boa, é só um processo ali, sabe? Sem ter aquela angústia no peito, sem pensar, meu Deus, o que que acontece, o que vai acontecer comigo? Não, suave, é isso que eu quero para vocês, sabe? Então, assim, o processo, ele não precisa ser árduo. Ele tem um tempo para você percorrer, tá? Então, o meio do caminho é um momento da sua jornada maravilhoso. É o momento que você tem tempo para você fazer as coisas, é o momento que você tem tempo para reconfigurar a rota, para identificar o que pode melhorar, para identificar o que você não consegue suportar, ou para melhorar o seu comportamento também, porque algumas vezes a gente é procrastinador. Então, se você já identificou que você é procrastinador, já começa a mudar a fita, entendeu? Cara, eu sou procrastinador, isso vai dar ruim. Então começa a marcar horários de aprendizagem. A gente vai começar agora aqui no canal um momento de estudo, como se fosse uma sala de estudos mesmo. Então todos os dias, durante a semana, a gente vai sentar e vai ter esse horário. Separa esse horário para você estudar, para você ler algum artigo. Faça isso por você, sabe? Gente, às vezes você pensa assim, o que são 5 minutos, né? Mas 5 minutos num mês é muita coisa. 5 minutos de ação. Se você não faz, você não tem resultado nenhum. Então, às vezes, são pequenos ajustes de parafuso que nos ajudam a fazer as coisas de uma maneira mais assertiva. E eu quero te falar uma coisa: não tenha medo de se posicionar. Gente, principalmente para quem está na pós-graduação, a gente tem que lembrar que você é formado, você é um profissional. Você está num processo de profissionalização. Você está pós-graduando, mas você já estudou, você já formou, você tem um diploma. Então, haja como tal, sabe? Não abaixe a cabeça, não, mas também respeite as pessoas. A gente tem que ser ponderado, a gente tem que aprender a ter inteligência emocional e a ler cenários. Não estou me sentindo bem? Comunique, não estou me sentindo bem. Como a gente pode melhorar? Se a pessoa fica reativa com isso,
bandeira vermelha. Então, reflita sobre todos esses aspectos que eu falei, sobre esses 7 passos, essas 7 estratégias. Olha aí para como as suas coisas estão. Se precisar reconfigurar o GPS, reconfigura. Você pode achar uma rota melhor, ou de repente você pode mudar de destino. Ainda dá tempo, sabe? Eu sempre falo, eu sou apaixonada por analisar. Minha mão, gente, começa até a suar quando eu começo a principalmente interpretar. Então, assim, é uma área muito legal, é uma área que você vai aprender demais. Então, que essa jornada seja bonita, sabe? Vai ter uma pedrinha aqui, uma pedrinha colar, normal da vida. A gente também tem os nossos problemas pessoais, a gente tem os nossos problemas internos, né? E as questões também profissionais. Então, assim, normal da vida, sabe? Mas que seja uma jornada prazerosa e que você consiga, apesar dos pesares, sentir alegria, né? Porque você escolheu aprender, não é uma coisa que foi obrigada. Você escolheu estar ali, então que seja algo bom. Esse foi o meu recado para você, a minha conversa para você hoje. E aqui os meus sinceros desejos que você aqui no meio da jornada escolha o caminho que fizer melhor para você, que fizer o seu coração cantar e principalmente que você tenha logo esse domínio nas análises e nas interpretações como é importante com seus dados em diversidade genética, porque assim você vai ter autonomia, você vai ter segurança e você vai ter firmeza na hora de sustentar o seu trabalho científico, beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero vocês na nossa próxima conversa e até breve!